Olá, pessoal do sétimo ano D. Tudo bem com vocês? I hope so. Espero que sim. E nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre perguntas e respostas utilizando o Simple Present, ao presente simples. Nós já vimos aí a matéria sobre o verbo can. Passei a atividade para vocês também sobre essa matéria. Não só o verbo can, mas também perguntas e respostas no Simple Present. E aqui a gente vai... eu vou explicar para vocês, né, a diferença de quando eu faço uma pergunta usando o verbo can, ou quando não uso o verbo can, e quando uso o verbo to be, para vocês relembrarem. Tudo bem? Então, primeira coisa, né, vou ler um exemplo aqui, começar por um exemplo, tá? Então, um diálogo entre duas pessoas. Alguém pergunta assim: Are you a new student here? Are you a new student here? Vocês podem aproveitar para treinar a pronúncia também, tá, gente? Are you a new student here? E a pessoa responde, Yes, I am. Ou, se não, No, I'm not. Fica desse jeito aqui. Are you a new student here? Yes, I am. Ou No, I'm not. I'm not. Então, o que está sendo perguntado aqui? Você é um aluno novo aqui? A pessoa pode responder sim, eu sou, ou não, eu não sou. Essa parte a gente viu muito no sexto ano. Então, eu uso aqui uma das formas do verbo to be, o are, que combina com you, e vocês se lembram que eu só troco o verbo de lugar com o nome ou pronome. No caso aqui nós temos um pronome, you. Right? Muito bem, e a resposta vai ser feita com o mesmo verbo, ou na forma afirmativa, ou na forma negativa. Yes, I am. No, I'm not. Muito bem. Então, isso vocês já têm em mente, né? Isso aí já é familiar para vocês. Agora vamos dar uma olhada numa outra estrutura. Olha só. Então, o diálogo aí entre duas pessoas. Do you go to the bakery now? Do you go to the bakery now? Yes, I do. Ou No, I don't. Aqui nós temos uma outra estrutura, né? A tradução. Vou mostrar aqui primeiro para vocês. Do you go to the bakery now? Yes, I do. Ou No, I don't. A tradução disso aqui é: você vai à padaria agora? A pessoa responde: sim, eu vou, ou não, eu não vou. Mas o que acontece? Nós temos aí o verbo go, que é o verbo ir. Então, vocês lembram lá da regra, que quando eu não tiver o verbo to be, eu tenho que usar um verbo auxiliar, que no caso aí é o do. Ok? Do. Do you go to the bakery? E quando eu for responder, em vez de eu responder com o verbo principal, eu vou responder com o verbo auxiliar. Yes, I do. Ou No, I don't. Sim, eu vou. Não, eu não vou. Lembrando que o verbo auxiliar ele concorda com o verbo principal. O verbo central da frase aqui é o go. Eu uso o do como verbo auxiliar para fazer uma pergunta. Tudo bem? Isso também, acho que vocês já aprenderam, já sabem. Né? Agora, a gente aprendeu aí, recentemente, uma terceira estrutura. Olha só. Can you play soccer? Uma pessoa pergunta, Can you play soccer? A outra pessoa vai responder, Yes, I can, ou No, I can't. Fica assim, Can you play soccer? Yes, I can, ou No, I can't. Você sabe jogar futebol? Você pode jogar futebol? Sim, eu posso, ou não, eu não posso. Ok? O que a gente repara aqui?
que quando eu uso o verbo can, que é o verbo poder, tá? Can, aqui, tá? Eu uso o verbo principal, que é o play, mas ele não precisa de verbo auxiliar. O próprio can, ele vai fazer o papel do verbo auxiliar. Eu poderia fazer uma afirmativa aqui. You can play soccer. Você pode jogar futebol. Mas estou perguntando. Para eu perguntar, o que eu faço? Eu troco o verbo de lugar com o pronome. Can you play soccer? E a resposta é yes, I can ou no, I can't. Tudo bem? Então, retomando aí. Com o to be. Are you alright? Uma pergunta. Aqui não precisa de resposta, né? Are you alright? Is he a good student? Am I acting strange? Aí nós temos 3 perguntas, todas sendo feitas com o verbo to be. Are you alright? Você está bem? Is he a good student? Ele é um bom aluno? Am I acting strange? Eu estou agindo estranho? Reparem que a estrutura é a mesma. Tá? Troco o verbo de lugar com o pronome. Só para quando for o verbo to be. A segunda estrutura, quando eu tiver outros verbos. Tá? Por exemplo, o verbo have, que é o verbo ter. Do you have a pencil? Tá? Ou com o verbo study. Does he study hard? Ou com o verbo go. Does he go to school? Tá? Eu uso o verbo auxiliar. Vou marcar aqui para vocês verem. Concordando com o pronome. Tá? Então, o pronome, na pergunta, ele vai concordar com o verbo auxiliar. Na resposta também, né? Mas ele vai concordar com o verbo auxiliar e não com o verbo principal. Tá? Certo? Vamos ver uma outra coisa importante. Muito bem. E aí, na terceira estrutura, eu tenho o verbo can, que ele mesmo vai fazer o papel de verbo auxiliar. Por exemplo, na afirmativa, I can drive. Eu posso dirigir, ou eu sei dirigir. I can drive. Se eu for perguntar, can I drive? Aparecem essas 2 linhas aqui, ó. I can drive. Can I drive? Para fazer pergunta, eu troco o I de lugar com o can. Tá? Ou, you can drive. Você pode dirigir. Para perguntar, can you drive? Você pode dirigir? Can you drive? Tá? A estrutura com o verbo can é assim. Então, regra geral. Regra geral aí. Quando eu tiver o verbo to be, eu não vou usar verbo auxiliar nenhum. Eu só vou trocar ele de lugar com o nome ou o pronome para fazer pergunta. Tá? E não pode esquecer do ponto de interrogação, que também é importante no final da pergunta. Tá? Mesmo trocando o verbo, eu tenho que pôr o ponto de interrogação. O question mark, que a gente chama em inglês. Tá? Question mark. Regra número 2. Quando eu não tiver o verbo to be, eu vou usar um verbo auxiliar. Do ou does, dependendo da pessoa, tá? Para fazer a pergunta, concordando sempre com o pronome e não com o verbo principal. Tá? E a regra número 3, quando eu tiver o verbo can, que é o verbo poder ou saber fazer, ser capaz de, eu não vou usar verbo auxiliar. Ele mesmo vai fazer o papel de auxiliar, tá? Uma vez que a frase tem 2 verbos. Tá certo? Então, isso que eu queria tratar aí na videoaula de hoje. Então, exemplo de alguns verbos que a gente tem que usar o auxiliar. Olha aí. O verbo go, que é o ir, tá? Play, que é o jogar, tocar, brincar, tá? Have, que é o ter, tá bom? Live, que é o morar ou viver. Study, que é estudar. Arrive,
que é chegar. Cross, cruzar ou atravessar. Tá? Cross to the other side of the street. Atravessar para o outro lado da rua. Tá? Drive, que é o dirigir. E o stay, que é o ficar, permanecer em algum lugar. Esses são só alguns exemplos de verbos que eu tenho que usar o auxiliar para quando eu for fazer uma pergunta. E também usar o auxiliar para quando eu for responder essa pergunta. Tudo bem? Então, eu já passei a atividade para vocês. Vou subir esse vídeo aí assim que possível para vocês juntarem aí as aulas do CMSP mais essa videoaula aqui minha e me entreguem as atividades. Tudo bem? Acho que não ficou nenhuma dúvida. Qualquer dúvida, só me chamar lá no WhatsApp. Tá? Vocês têm o número. E, por enquanto, é só, tá, gente? Bye, bye. See you soon.